Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar do dólar. Pode ir a R$ 8, pode ir a 10, que limitaria ele para ir a 8, a 10 e assim por diante, ou que faria ele cair para 4? O que eu vou tratar especificamente hoje, com algumas historinhas do mercado, é quais são os limites que o Banco Central tem para agir, dado que hoje o mandato dele é um mandato de câmbio flexível, câmbio flutuante. Me acompanha. Então, gente, mesmo amigos meus experientes de mercado com 20, 30 anos ainda ficam se questionando, eu não sei se um pouquinho viúvas de como era o Banco Central na década de 90, né? Se o Banco Central não poderia fazer alguma coisa, dado que ele tem 300 bilhões de dólares em reservas, o Brasil tem, se ele não poderia fazer alguma coisa para evitar que o dólar atingisse valores exagerados, como agora, por exemplo, 5,50, 5,60. Quer dizer, nesses patamares o Brasil se transforma num país extremamente barato. No exterior a gente vê isso com os recordes de balança comercial que a gente está tendo, né, que está exportando muito mais do que importando, mas eles acham que existe alguma coisa mágica que o Banco Central poderia fazer para evitar que o arroz fosse a R$ 4 o quilo, R$ 5 o quilo, R$ 7 o quilo, R$ 8 o quilo, segurando o dólar, que o pãozinho subisse. Quer dizer, o que eu vou falar para vocês aqui agora é uma opinião pessoal. Eu acredito que ela esteja correta, principalmente porque a função do Banco Central é essa hoje. No meu entendimento, quando o Banco Central ele é um paquiderme, quando eu digo ele é uma coisa gigantesca no mercado, né? E todos os outros agentes no mercado futuro de dólar e mercado futuro de juros, tá certo? Todos esses agentes, quando olham para o Banco Central, para o Tesouro Nacional, para o governo, eles enxergam como se fosse o player mais importante, o jogador mais importante. Então, eles sempre vão, os especuladores, tem o pessoal que faz hedge no mercado futuro, esse pessoal normalmente não age de forma especulativa, mas os especuladores, que é aquele cara que quer ganhar no volume de curto prazo, na negociação de curto prazo, no trade, esses caras eles vão sempre olhar para o governo, sempre olhar para o Banco Central e tentar ler o que o Banco Central vai fazer. Isso faz todo sentido do mundo, porque ele é pequeno, ele é sozinho, então ele quer olhar quem é o agente maior. Se o agente maior, por exemplo, quiser trazer o dólar para baixo, todos os traders vão se posicionar para ganhar dinheiro nessa força extra que o Banco Central coloca no mercado. Se o Banco Central, em tese, teria que forçar o dólar para cima, os caras iriam se posicionar para ganhar dinheiro assim, quer dizer, porque o mercado futuro é um mercado de soma zero. Eu vou contar uma historinha para vocês que vocês nunca devem ter escutado dessa forma como eu vou contar agora. Eu vou contar a historinha de como a gente explodiu a banda cambial. Em 99 o Brasil tinha dólar controlado em bandas, tá certo? E houve um caso que todo mundo deve conhecer, o caso do Banco Marca e do Banco Fonte Sindan, que prendeu o Salvatore Cacciola, etc. E, inclusive, acho que, se não me engano, processou e até condenou a direção do Banco Central da época. Teve uma CPI muito pesada a respeito do assunto, mas aquele caso é um caso emblemático do que eu estou falando para vocês, de que o Banco Central, quando age, ele age colocando uma irracionalidade no mercado. E uma irracionalidade que o player privado usa para ganhar dinheiro, tá certo? Voltando um pouquinho no tempo, a gente está lá em 98. 98 foi a reeleição do Fernando Henrique. 10 entre 10 brasileiros entendiam que o Fernando Henrique estava segurando o câmbio barato de forma artificial. Todo mundo, inclusive quem votou nele. Eu lembro claramente disso. Não tinha um player no mercado que achava que o dólar iria se manter barato naquelas bandas cambiais, porque a gente estava perdendo reservas, porque a gente estava com problema na balança comercial, quer dizer, um monte de problema, e todo mundo estava apostando que o dólar ia disparar. Aí aconteceu uma coisa bizarra. Um sujeito experiente como o Cacciola, com um banco grande, operador de mercado de câmbio, ele resolveu apostar que o dólar não ia subir. E essas apostas funcionam assim. Se eu aposto que o dólar não vai subir, o dólar está hoje, por exemplo, não vou falar exatamente os valores, está hoje a 1,30, eu vendo ele a 1,35 para entregar daqui a um mês ou daqui a 2 meses. Você acha que ele não vai subir, você vai ganhar esses 5 centavos. Se você acha que ele vai cair, você vai ganhar até um pouquinho mais, porque você poderia, suponha que o dólar está a 1,30, você vende a 1,35 para entregar em 2 meses. Aí quando você tem que efetivamente entregar o dólar, ele está a 1,25. Você poderia comprar por 1,25 e entregar para o cara que vai te pagar 1,35. Isso faz com que você ganhe 10 centavos por dólar. O problema é que o cara estava apostando num caminho que ninguém acreditava. Mas o Cacciola ele fez uma coisa ainda mais sem sentido, né? Ele estava num caminho que ninguém acreditava.
Aí você fala assim, pô, de repente ele quer ganhar alguma coisa que o mercado inteiro não está vendo, mas o Cacciola, em vez de apostar pouquinho, apostar 5, 10% do patrimônio do banco, pela minha lembrança, ele alavancou em 6 vezes o patrimônio do banco. Quer dizer, ele apostou num caminho que o mercado inteiro considerava um fracasso e ele não apostou pouco, ele apostou 6 vezes a riqueza que ele poderia dar como garantia, o que é um risco absurdo, né? Para você ter ideia de como isso é absurdo, imagina que você encontre alguém do outro lado, você tem certeza que o dólar em 1 ou 2 meses, no máximo, vai sair de 1,30 para 1,70. Aí você encontra um otário para fazer uma negociação dessa contigo, de te prometer entregar o dólar a 1,30, 1,35 em 2 meses. Quer dizer, você faz o que você puder, você compra tudo que esse cara tem para te oferecer. Agora imagina um otário desse, e eu, assim, quando eu digo otário, significa um cara que está tomando uma posição absurdamente gigante num caminho que 99,9% das pessoas, até um bebê de colo talvez sabia que o dólar ia disparar no Brasil em 1 ou 2 meses. Quer dizer, o cara tomou uma posição 6 vezes maior do que ele poderia honrar. Então, quando você tem um grande otário, quando eu digo um grande otário, é alguém dando liquidez num caminho que nenhum ente privado jamais conseguiria dar, você toma. Então, o que aconteceu foi que você tinha do lado de lá um monte de gente que apostou contra o que o Cacciola estava acreditando. O Cacciola estava alavancando o banco dele, ele não poderia honrar aquilo jamais. Se ele perdesse, ele não ia conseguir honrar ninguém. Aí você deve estar se perguntando, tá, mas qual foi o problema então? Quer dizer, o dólar, vamos supor, ele ia prometer entregar 1,30, só que o dólar foi 1,70. Você fala, pô, tudo bem, ele não tinha como entregar, ele vai entregar só uma parte, o resto ele vai ficar insolvente, vai quebrar, vai para cadeia por fraude ao sistema financeiro, etc, etc. Sim, nesse aspecto, isso quebraria o mercado de câmbio da época, o cara que apostou contra ele, né, tomando o dinheiro daquele otário, ele não ia receber. Aí entra em cena quem? O Banco Central. Se o Banco Central não tivesse honrado toda aquela operação, que foi um escândalo na época, toda aquela operação tinha ficado em problema privado, em prejuízos privados. Dizem que quebraria o mercado de câmbio da BMF, pode até ser, mas se quebraria o mercado de câmbio da BMF na época, é porque o mercado não tinha regras de compliance, regras de segurança adequadas, mas tudo bem. Só que o Banco Central entrou na jogada. Quando o Banco Central entrou na jogada, ele fez o seguinte, ele pegou os 2 bancos que tinham tomado o ferro, né, o Marca e o Fonte Sindan, ele vendeu para esses bancos dólar a um valor que quebraria o banco, quer dizer, zeraria o patrimônio do banco. Tipo assim, para zerar o patrimônio do banco eu preciso vender dólar para você a 1,32. Né, e vendeu a 1,32, ele pegou aqueles milhões, centenas de milhões, mais de bilhão de dólares e entregou para o cara que está do outro lado, que foi esperto, que apostou contra ele e ganhou dinheiro. Né, o banco quebrou, o brasileiro assumiu um prejuízo de talvez uns 30 ou 40 centavos por dólar. Eu recomendo olhar o relatório da CPI, que é muito claro a respeito disso, muito bem feito o relatório. Então, o que aconteceu naquela época foi que o Banco Central garantiu que o mercado, que fossem honradas as negociações, os bancos quebraram, o Cacciola respondeu, o Banco Central respondeu, e o cara do outro lado ganhou dinheiro. Então, assim, as pessoas dizem que isso foi uma coisa armada pelo Marca, pelo Banco Central, com informação privilegiada, etc. Na minha visão, o que eu vou falar agora ninguém fala, sabe? O que eu estou falando isso, só vi eu falar isso até hoje. Mas na minha visão, a única lógica que eu vejo no mercado, a única lógica que eu vejo de um cara experiente como o Cacciola ter alavancado o banco em 6 vezes para entregar operação de otário contra bilhões de dólares do outro lado, a única chance, a única informação privilegiada que ele poderia ter era que o Banco Central ia honrar. Porque aí, assim, ele poderia fazer o seguinte, ó, eu vou entrar como otário geral no mercado, colocando algumas centenas de milhões de dólares para vocês ganharem de dinheiro, eu vou perder, o Banco Central vai honrar, o meu banco vai simplesmente quebrar, eu não vou ficar com dívida nenhuma, e vocês me dão uma compensação num paraíso fiscal, numa offshore, etc. Quer dizer, é a única forma que eu consigo entender como é que um homem experiente consegue apostar num caminho tão errado e com tanto dinheiro. Assim, mesmo que ele tivesse certo que o dólar não subisse, o ganho dele seria mínimo. Então, assim, na minha visão, isso aí é o seguinte, se você olhar
você percebe que nunca ninguém fala o nome das pessoas que ganharam dinheiro, né? Que estavam na outra ponta. Então, talvez, né, seja um caminho. Mas o ponto fundamental aqui é o seguinte: o Banco Central se age como um grande criador de liquidez no caminho da irracionalidade, que foi exatamente esse caso. Todos os players agem para ganhar dinheiro em cima dele. E no meu entendimento, os players eles são fortes demais, mesmo não tendo os 300 bilhões de dólares que o Banco Central tem para proteger o câmbio brasileiro. Eu vou dar 2 exemplos para vocês entenderem. Houve uma outra maxi desvalorização do real em 2008. Só que naquela época o Banco Central já não agia mais como um paquiderme irracional, dando liquidez no caminho da irracionalidade. Quer dizer, o Banco Central no máximo era pressionado por agentes especulativos para eventualmente dando mais liquidez para eles. Só que o que o Banco Central fez na época, em 2008, muito criticado também, foi não fazer absolutamente nada, ou praticamente nada. Então o dólar saiu tipo de 1,60 para 2,50. O que aconteceu? A gente brasileiro não perdeu nada. O dólar a 2,50, o Brasil fica barato, o estrangeiro vem para cá, compra de nós, sobe a balança comercial, as exportadoras vendem mais, entra mais real no mercado por cada troca. Mas quem é que perdeu? Todos os agentes privados que estavam especulando com derivativo de crédito e câmbio, né? Inclusive Aracruz, inclusive Sadia, VCP. Quando o Banco Central não age como agente paquidérmico gerador de irracionalidade, e ele nesse caso não pode agir mesmo porque hoje o câmbio brasileiro é livre, e na época o câmbio brasileiro também era livre, 2008, todo mundo que perdeu foram os agentes privados. Foi caótico, acho que mais de 1.000 empresas quebraram ou quase quebraram. Todos os bancos que estavam fornecendo aquele empréstimo derivativo, um empréstimo com derivativo de câmbio, eles ganharam uma fortuna. Quer dizer, o especulador, ele ganha dinheiro em cima do otário. Como eu chamo de otário aqui, gente, não é uma crítica à moralidade de ninguém, não. É a pessoa que toma risco maior do que deveria, né? Então, essas pessoas todas perderam, e perderam gravemente, né? Foi caótico isso para o mercado, caótico para as empresas. Aconteceu de novo agora, recentemente, quando o dólar quase bateu os R$6. Nem todo mundo acompanha o que acontece efetivamente no mercado, mas o que aconteceu foi o seguinte: houve uma especulação enorme, mas essa especulação, como não tem o agente paquidérmico gerador de irracionalidade, que seria o governo, o Banco Central, o Tesouro Nacional, era Zé com João, tá certo? Não é Zé com Zé, porque Zé com Zé significa eu comigo mesmo. Era Zé com João, era privado com privado. E esses privados com privados, assim, sou eu querendo ganhar de você, você querendo ganhar de mim. O que aconteceu foi que em algum momento faltou liquidez e o dólar caiu dos patamares lá de 5,60, 5,70 para 4,85. Ninguém lembra, mas o dólar chegou a 4,85 tem pouco tempo, justamente naquele momento especulativo. O que a gente ouviu no mercado, a gente não sabe exatamente quem ganhou, quem perdeu, foi que muita gente perdeu dinheiro pra caramba, porque talvez os caras estivessem acreditando que aquele nível especulativo, o Banco Central ia dar muito mais liquidez do que efetivamente ele deu. Então, o meu recado geral para as pessoas, e principalmente para esses meus amigos que são, aparentemente ainda lembram num Banco Central intervencionista, como era no passado, o que a gente tem que ter hoje, a primeira coisa que a gente tem que preservar é o plano real. Quer dizer, a gente tem que preservar todas as leis que garantem que a nossa inflação ela não vai ser estruturalmente alta. Isso a gente não pode deixar acontecer, porque isso significa que o dólar subirá para sempre, porque a inflação é muito mais alta. Supondo que a gente consiga preservar as bases do plano real, o fato do dólar ser livre traz ônus e bônus. Quando o dólar barateou demais na década passada, 2008, depois de 2011, 2012, foi tipo 1,50, 1,60, 1,50, 1,60, todos os brasileiros se sentiam riquíssimos, né? O Guedes até depois brincou que tinha um monte de doméstica indo para a Disney, e tinha mesmo, e tá certa ela, né? As pessoas pobres no Brasil gostam do que a gente gosta, né? Assim, gosta de cerveja Heineken. Não é mais Brahma, não. O pessoal curte uma cerveja Heineken. E aí tá certo ele tem que querer isso mesmo. Mas e com o dólar barato, as coisas ficam extremamente acessíveis. Muita gente indo para Chile, indo para Argentina. E assim, é ótimo o dólar barato, né? Por esse aspecto. Por outro lado, é muito ruim porque as empresas estão muito caras, né? Então o Brasil perde competitividade no exterior. Quando o dólar dispara, é um horror, né? Aí a classe média alta, mesmo a classe média alta não viaja mais para o exterior, porque não compensa, né? Você vai viajar para os Estados Unidos, você vai pagar um dólar a R$6, $200 de uma
diária de hotel são R$ 1.200. R$ 1.200 aqui você passa quase uma semana, 4, 5 dias numa casa gigantesca no litoral de São Paulo. Quer dizer, fica completamente sem sentido, né? Porém, quando o dólar sobe demais, o Brasil fica muito barato. E ficando muito barato significa que a gente pode, os negócios que eram pouco competitivos brasileiros se tornam mais competitivos. Pouca gente lembra, mas o Lula, não sei se por acaso ou de forma pensada, como eles não falaram qual seria a política econômica deles, o dólar disparou, que seria o equivalente hoje à faixa de 7,50, até bem mais alto do que está hoje. Né? E o dólar disparou demais, o dólar terminou o ano de 2002 a 3,53, o que era absurdamente alto. Né? Aquilo ali foi o caos no Brasil, deu uma inflação gigante, um IPCA gigante e um IGPM gigante. Mas, por outro lado, aquilo ali deu, de 2003 a 2008, deu a possibilidade do Brasil aproveitar todo o boom de commodities. Nós tivemos um momento brilhante por causa do dólar alto. Tá? Então, se a gente conseguir manter o Brasil sem a inflação estrutural da época pré-real, que eu tenho confiança de que a gente pode conseguir, o dólar livre como é hoje, ele tem sempre ônus e bônus. Então, se ele bater 5, 6 ou 7 reais, desde que não seja por inflação estrutural alta, mas por movimento especulativo, saída momentânea de dólares, significa que a gente vai se tornar extremamente barato. A gente vai exportar muito mais, vai ter muito mais entrada de dólares. Em algum momento esse dólar vai cair porque a enxurrada de dólares vai ser muito grande. Por outro lado, se o dólar cair demais, a gente curte viajar e tal, as pessoas começam a comprar coisas importadas mais barato, que é ótimo, porém o Brasil fica um pouquinho mais caro e a gente talvez venda menos, tenha menos emprego, etc. Dólar livre significa que não existe um paquiderme irracional agindo no mercado de câmbio. Eu honestamente prefiro assim.